Nova onda de bloqueios e proibições em redes sociais traz de volta o questionamento sobre a censura no país. A reportagem é de Daniel Liang. Mesmo após as eleições, continua a derrubada de perfis nas redes sociais. Esse cenário tem gerado muita polêmica e questionamentos. Afinal de contas, os bloqueios efetuados pelas plataformas são legítimos? Há um estado de exceção onde não se pode fazer contestações? As decisões de censurar contas têm sido rápidas e, na maioria das vezes, unilaterais. O Tribunal Superior Eleitoral tem enviado uma série de ordens judiciais para a remoção até mesmo de grupos no WhatsApp e Telegram. Isso tem ocorrido também em relação a conteúdos no YouTube, Facebook, Instagram e Twitter. O advogado especialista em direito digital, Luiz Augusto Durso, aponta que os julgamentos, por muitas ocasiões, apresentam interpretações vagas e que as regras têm que ser mais claras. O grande problema é que muitas vezes não dá para saber qual foi ali a previsão que o usuário infringiu, e muitas vezes também esta previsão é extremamente ampla, vale dizer subjetiva, caberia as mais variadas interpretações, deixando então a plataforma muito confortável para fazer banimentos sem muita explicação. É esse ponto que deve ser sim objeto de debate e que pode sim em alguns momentos ser interpretado o banimento como censura ou de fato como uma ação muito rigorosa por parte da plataforma de uma postagem que de fato não infringe os termos de uso. O incômodo por parte dos usuários diz respeito especialmente às decisões unilaterais. Para o professor de Direito Digital Rony Weinzoff, é preciso que seja criado um mecanismo que aprecie rapidamente as questões a fim de garantir o direito à defesa. Decisões unilaterais somente para casos extremamente graves, né? Isso é importante deixar claro. Casos extremamente graves, pode haver ali uma decisão unilateral em razão da gravidade do caso. Agora, para a grande maioria dos casos em que potencialmente não é um conteúdo extremamente grave, oportunizar sempre ali o direito de defesa, ou no mínimo você apelar administrativamente, né? Você pedir uma reconsideração ali daquela decisão, pois uma decisão de exclusão de conta, que é extremamente grave, pode prejudicar muito ali aquele usuário. Excessos nas punições também têm sido verificados com frequência, em certos casos induzidos até mesmo pelos algoritmos. Para evitar injustiças, Luiz Augusto Durso afirma que o direito à ampla defesa precisa ser assegurado. Não há dúvida que em alguns casos pode sim haver excesso por parte da plataforma ou até erro por parte do algoritmo que faz a exclusão de maneira automatizada. Por isso, deve sempre ter a possibilidade do usuário explicar, recorrer, até porque o banimento pode ser totalmente injusto. Então, sim, verifica-se em alguns casos excesso na exclusão ou no banimento por parte da plataforma ou do seu algoritmo. Os prejuízos podem ser expressivos aos donos de perfis devido às suspensões ou banimento. Rony Weinzoff defende transparência. O melhor cenário primeiro é transparência, né? A transparência e uma comunicação clara em relação aos seus usuários de quais são as regras da plataforma, ou seja, quais são os tipos de conteúdo que são inadmissíveis e que, portanto, se houver esse tipo de conteúdo, as medidas, elas são drásticas, que envolvem a remoção do conteúdo, a exclusão da conta ou a suspensão da conta. E depois, aquelas medidas que ficarem aqueles conteúdos que ficarem numa zona cinzenta, justamente de você ter esses métodos alternativos de conflito que são administrativos junto à plataforma. Recentemente, tiveram perfis suspensos nas plataformas o deputado federal eleito pelo PL de Minas Gerais, Nicolas Ferreira, a deputada federal por São Paulo pelo mesmo partido, Carla Zambelli, e o economista Marcos Sintra, do União Brasil.
Bom, para comentar as notícias do dia, nesta terça-feira, deputado Paulo Eduardo Martins, também Diogo Schelp conosco, bem-vindos. Deputado, essa discussão é uma discussão que vem permeando o Brasil já há algum tempo, são decisões unilaterais, as redes sociais podem tomar qualquer decisão, que avaliação o senhor faz? Bem-vindo. Bom dia a todos. Olha, acho que são 2 pontos aí que precisam ser bem definidos. Um é a autoridade das plataformas, pelos critérios dela, retirar os conteúdos. Inclusive, chegou-se a discutir na Câmara dos Deputados, projeto de lei a respeito, para tentar estabelecer regras. O texto acabou indo por um outro caminho e a discussão é se a plataforma ela tem ali alguma corresponsabilidade no conteúdo que é colocado, e aí ela tem a função de editora, então ela vai poder retirar. É uma discussão muito ampla, complexa. Eu entendi que o Congresso brasileiro nem estava ainda devidamente ciente da complexidade do assunto e muitos entenderam assim, esse texto não avançou, então as regras elas permanecem como eram antes. E o outro ponto é a decisão do TSE, essa remoção de conteúdo de contas por decisão do TSE, que é o que está acontecendo aqui, e remoção de contas de parlamentares. Parlamentares, inclusive, que contam com a imunidade parlamentar prevista na Constituição por quaisquer opiniões, palavras e votos. Ele tem liberdade para dizer, tem a liberdade de expressão, ele precisa utilizar essas redes e tem mecanismos internos na própria Câmara para punir um parlamentar que cometesse abuso. E a gente está vendo aí, por decisão do Tribunal Superior Eleitoral, parlamentares terem a sua conta removida ou suspensa. Eu entendo isso como um abuso. Tá? Por mais que não se goste, eu acho perigoso, ou avalie como impróprio o conteúdo que está sendo colocado, mas a argumentação e o debate público é quem vai desabilitar esse tipo de conteúdo e não a censura. A censura acaba instigando isso, e se hoje é uma censura para algo que você concorda, amanhã é uma censura a você. A gente não deve flertar com isso. Ô Diogo, essa caça às fake news não aconteceria só durante o período das eleições, da campanha? Então, é uma medida que se prorroga por tempo indeterminado? E que te parece, esses bloqueios últimos são justos ou, em alguns casos, extrapolam a coerência? Qual o limite e a diferença entre os 2 casos? Bom dia, Adriana. Bom dia, Tiago. Bom dia, deputado. Bom dia a todos que nos acompanham. De fato, Adriana, existe essa percepção, né, de que depois das eleições essas medidas do TSE não deveriam mais estar em vigor, o TSE não poderia ter mais esse poder, inclusive, de eliminar perfis, suspender publicações. Há um entendimento de alguns especialistas de que esse poder do TSE vai até o dia da diplomação dos candidatos eleitos, né? Então, isso seria agora em dezembro desse ano. Então, existe essa discussão. O fato é que o TSE acabou assumindo, né, competências que antes não tinha, justamente porque há um limbo na legislação em relação à desinformação, a essa nova forma, né, de manipular resultados eleitorais, manipular o próprio processo eleitoral, né? E esse limbo existe porque havia e há ainda um projeto de lei em discussão no Congresso que não avançou, infelizmente, porque houve uma grande incompreensão em relação ao que esse projeto propõe, né? Havia toda uma crítica por parte do grupo ligado ao presidente Jair Bolsonaro, porque o projeto foi encampado principalmente por parlamentares de oposição, de que esse projeto seria uma forma de censura. Ao contrário, esse projeto ele não prevê, ele não pretende impedir o cidadão individualmente de se manifestar, de se expressar livremente nas redes sociais. Ele tenta evitar o comportamento inautêntico nas redes, ou seja, pessoas que usam perfis falsos ou que disseminam mensagens em grande volume, usando, por exemplo, robôs ou disparos em massa. E esse projeto ele também prevê uma ferramenta que aí diz respeito à primeira parte da reportagem, que é a obrigação das redes sociais de justamente ter uma forma de o cidadão, de o usuário, poder recorrer caso uma publicação seja retirada ou caso o perfil dele seja suspenso. Então eu vejo excesso, sim,
de poder no TSE nessas decisões. Por exemplo, no caso de Marco Sintra, em vez de simplesmente suspender contas, né, era possível questionar uma publicação específica. Eu não estou nem entrando aqui no mérito se a publicação estava correta ou não, mas é muito desproporcional suspender uma conta por inteiro por causa de uma publicação específica. Então, essa é um questionamento, essa é uma discussão que deve avançar na próxima legislatura, porque é um tema muito importante, inclusive para delimitar, né, até onde se pode ir no combate às fake news. Caso contrário, a gente acaba vendo situações de censura mesmo. Roberto Mota conosco também nesta terça-feira. Concorda, Mota? Não, eu acho que o nome correto disso é censura. Acho que a questão não está no grau, a questão está na natureza da medida. Como eu digo aqui, acho que desde que comecei na Jovem Pan, não existe fake news. O artigo 5º da Constituição Federal de 1988 diz que é livre a manifestação do pensamento. Esse artigo não tem nenhum item falando de fake news. Fake news é um conceito criado para controlar o discurso das pessoas. Isso foi criado agora por causa de uma combinação inédita na história da humanidade. Internet, redes sociais, telefonia celular, cada cidadão ganhou uma opinião. Isso simplesmente não é aceitável. Então, se vem com esse conceito de fake news, essa ideia de controle do discurso público, do que é apropriado, do que não é apropriado, e se dá na mão de uma entidade ou de uma pessoa o poder de determinar o que nós podemos ou não falar. A história da humanidade é farta de exemplos sobre o que acontece quando você dá um poder como esse a uma pessoa ou uma entidade. George Orwell, no seu romance 1984, descreveu isso perfeitamente. É um livro que eu recomendo. O George Orwell descreve um estado totalitário onde existia o Ministério da Verdade. É nessa direção que a gente está caminhando.